Muito bem. Agora é só esperar pessoas irem entrando. Olá, Kemily. Olá, Paula. Danilo Ramos. Muitas pessoas entrando. Eu vou dar aqueles 5 minutinhos iniciais que eu tô vendo as pessoas darem nas suas lives, para as pessoas poderem ir chegando. Porque teoricamente aqui pelo meu relógio falta um minutinho ainda para 7, né? Eu prometi às 7 pontualmente. Fui um pouquinho mais adiantado. É sempre bom. Quando o pessoal vai chegando, eu vou me apresentando. Vai que tem alguém que não me conhece aqui. Eu acho que tem algumas pessoas. Não sei reconhecer muito bem aqui os perfis. Eu sou o Rodrigo, sou professor de yoga. Eu trabalhava pelo menos, né, antes do apocalipse aqui na Federal, como professor de yoga da Federal, onde eu sou mais famoso, né, por isso. E também sou um meditador Vipassana. Eu pratico essa técnica de meditação que foi desenvolvida e ensinada pelo Buda e a técnica pela qual ele se iluminou. A ideia hoje é conversar sobre meditação e eu falar um pouquinho mais sobre essa técnica que eu pratico. Muito bem. Na verdade, eu acho que eu já vou começando aqui, né? Já que já temos um público que está chegando. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nessas ferramentas, como elas funcionam. Aqui. Ok. Pontualmente eu comecei e esperei então uns 2 minutinhos. Acho que já está legal para começar a falar. Daí quem acabou perdendo esse comecinho pode ver depois também, né? Olá, João. João falou que ia participar agora há pouco ali no nosso outro grupo. Boa noite. Então, vou começar. Minha ideia hoje nessa live. Olá, Ana! Minha ideia hoje nessa live é falar com vocês sobre meditação, ok? Vamos conversar sobre meditação. Se depois, não, vamos ver quanto tempo vai durar essa conversa. Depois nós podemos fazer algumas perguntas, né? Aqui. Muito bem. Meditação é uma palavra que significa coisas diferentes para pessoas diferentes. E tá tudo bem assim, né? Então vocês vão encontrar muitos tipos de meditação por aí que se propõem a muitas coisas. E está tudo certo. Mas existe vamos dizer assim, um sentido original na palavra, né? E no que seria meditar. Então, meditação, ela é uma coisa muito antiga. Ela não vem do Ocidente, onde nós vivemos aqui. Ela vem lá do Oriente, há muito, muito tempo atrás. E lá no Oriente, há muito, muito tempo atrás, existiam civilizações. A civilização mais antiga que nós temos conhecimento é essa civilização védica, né, que está lá há uns 7.000 anos, pelo menos. Ela se encontrava na região que hoje é conhecida como Índia.
Então a ideia de meditação, ela surge, como nós a conhecemos, né, de sentar e meditar, ela surge nessa região que hoje nós chamamos de Índia, lá há muito tempo atrás. Ela está ligada intimamente com a ideia de espiritualidade. Hoje em dia nós encontramos meditação ligada com ideias diferentes, ligadas com ideias de performance, eu vou meditar para jogar poker melhor, ligadas com ideias terapêuticas, né? Eu vou meditar para acabar com a minha ansiedade, com a depressão, ou com isso ou aquilo. E tudo bem, né? Tudo bem essas formas de você utilizar atualmente, né, a meditação. Mas originalmente, né, o objetivo maior da meditação está ligado com a espiritualidade. Ah, naquele momento histórico, lá no passado, a espiritualidade na Índia, ela tinha um foco. Esse foco era o sofrimento, sair do sofrimento. O grande objetivo da espiritualidade era sair do sofrimento. Então, à medida que a pessoa vai saindo do sofrimento, ela vai conseguindo experimentar a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. Essa é a ideia, a pessoa se libertar do sofrimento para poder então ser cada vez mais feliz. Então nós vamos ter essa palavra que é libertação, as pessoas libertas, as pessoas iluminadas, aquelas que conseguiram sair do seu sofrimento. Dentre toda a história do mundo, né, há uma pessoa apenas que quando a gente fala o iluminado, a gente se refere a ela, né? O iluminado é o Buda, aquele que passou a ser chamado de Buda. O Buda não é o nome de nenhuma pessoa. Buda é a qualidade de uma pessoa plenamente liberta. Então, o nome desse que nós entendemos hoje como Buda é Siddhartha, é o príncipe Siddhartha. E ele encontrou um método, uma forma de se iluminar, de sair do sofrimento. E ensinou para as pessoas isso. Muitas pessoas, né, ao longo da história, se disseram iluminadas. Ah, eu sou iluminado. Ou disseram que a outra pessoa é iluminada. Ah, fulano é iluminado. Mas o Buda não apenas descobriu e se disse iluminado, e foi dito pelas pessoas como iluminado, como também ensinou as pessoas a se iluminar. E teve diversos e diversos discípulos, alunos, que se iluminaram. Então você vai encontrar muitas tradições que o mestre se diz iluminado e talvez, em algumas delas, vai ter um discípulo sucessor que também se iluminou. Não acontece isso no caso do Buda. No caso do Buda, centenas e centenas de pessoas se iluminaram. Então ele em vida se iluminou e ensinou. Até o momento da sua morte haviam mais de 600 iluminados, né, dentre os seus monges naquele momento, fora outros que também foram surgindo durante sua vida e depois, né? E o seu ensinamento foi aceito tanto pelos seus discípulos, seus alunos, como também foi aceito pelos seus inimigos. Olha só, né? Então todos concordavam, gostando ou não gostando do Buda, todos concordavam que ele conseguiu, que ele se iluminou, né? Que ele encontrou essa forma. Todos os seus alunos, claro, viam isso com bons olhos, e a sua vida, né, a vida do Buda, foi uma das vidas mais bem registradas da história. Então ele é uma figura histórica que nós sabemos tudo, né, que ele disse, todas as palavras que saíram da boca dele, nós temos essa informação, né, foi registrado, porque é muito importante, né, registrar a palavra de um iluminado. Então é aceito pelos seus discípulos e também pelos seus inimigos, porque há uma ameaça muito grande dessa pessoa ela ser uma iluminada para as religiões que existiam na época. Vamos entender isso. Como que o Buda se iluminou? Ele encontrou um caminho universal. Sem condenar, ele colocou de lado todas as crenças e filosofias que existiam na época e foi buscar na natureza,
consigo mesmo, em silêncio, uma forma de se iluminar, uma forma universal de sair do seu sofrimento. E ele chamou essa lei da natureza, que ele redescobriu, de Dhamma. E em sânscrito essa palavra é traduzida como Dharma, e tem outros significados. Mas em Pali, a língua que o Buda falava, era Dhamma. E então, ele ensinou para as pessoas esse método universal. E as pessoas precisavam apenas fazer isso. Apenas sentar num canto, respirar, sentir suas sensações, seguir os seus ensinamentos práticos e empíricos, que nada tinham a ver com crenças ou filosofias. E é isso. Elas iam se libertar gradualmente, né? Elas iam cada vez mais se libertar e serem mais felizes. Isso é uma grande ameaça para as religiões que existiam naquela época, porque as pessoas ganhavam dinheiro com religião, inclusive ganham ainda hoje, né? Então, se a pessoa não paga para mim para eu dizer para ela que fazendo esse ritual ela vai se libertar, se ela não me dá dinheiro para eu dizer para ela, ó, tome isso aqui, essa água, compre esse produto e você vai se libertar, eu tenho um problema, né? Então, o Buda foi um inimigo foi tido como um inimigo, apesar de iluminado e liberto, foi tido como um inimigo das religiões que existiam naquela época. E por isso, ao longo da história, nós vamos ver que ele foi colocado para essas religiões como uma outra pessoa. O Buda sempre se colocou como um ser humano, como um homem, uma pessoa, um cientista, um super cientista que descobriu o funcionamento da mente, o funcionamento da natureza, das leis naturais e aplicou. Só isso, mais nada. E do modo de tentar distorcer o ensinamento do Buda, as religiões da época, e ainda hoje se encontra religiões que colocam o Buda como um Deus que estava meio enganado, e não é a melhor versão de Deus, vamos colocar ele aqui nesse patamar alto, mas vocês têm que venerar aquele outro Deus que é uma versão mais evoluída dele. Né? Esses papos assim são comuns quando você estuda o hinduísmo, que vai dizer que o ensinamento do Buda é uma parte do hinduísmo, mas é uma parte que você não tem que prestar muita atenção, né? Que não está muito certa. Esses são os motivos políticos pela qual isso é assim. E, bom, essa é uma introdução, né, a quem foi o Buda e o seu momento histórico. Depois que o Buda ele morre, a continuidade dos seus ensinamentos, mas sem ele estar por perto também, eles vão se perdendo, eles vão se misturando a outras tradições, a culturas diversas, filosofias diversas, à medida que o ensinamento vai se propagando, né? E assim surgem os budismos, as religiões com o ensinamento do Buda. Quem me conhece já deve ter ouvido falar alguma vez que budismo é a palavra que mais me incomoda, né? Com todo respeito, né, aos budistas e às diferentes tradições budistas, eu sou muito grato a elas, né, por todos os benefícios que já tive desses ensinamentos, mas elas fazem algo que é sectarizar o ensinamento do Buda. O ensinamento do Buda é universal, não tem a ver com crenças ou filosofias. E quando nós transformamos ele em uma religião, com ritos, crenças, esse ensinamento vai ser aceito apenas por aqueles que se dizem membros dessa religião ou aqueles que simpatizam com essa religião. Outras pessoas, apesar de serem seres humanos, né, e terem mentes também, elas vão dizer, não, isso não tem a ver comigo, não tem a ver com a minha religião, então não é para mim. Esse é o problema de nós sectarizarmos e transformarmos o ensinamento do Buda em uma religião. Ele nunca foi assim. O Buda sempre foi um homem e sempre ensinou uma lei universal de funcionamento da mente e da natureza. Então, essa é uma introdução, né, sobre o Buda e sobre quem ele foi e qual foi o contexto. A meditação que eu pratico, a meditação Vipassana, como ensinada por S.N. Goenka, ela tem esse objetivo de ensinar o que o Buda descobriu na sua descoberta científica de como funciona a mente e a natureza e ensinar assim
longe de ritos, rituais, filosofias e religiões. Né? Um ensinamento universal. Muito bem. Vamos falar então, deixa eu contar para vocês então, sobre esse ensinamento universal, que o Buda chamava de Dhamma, a lei da natureza. Como eu comentei antes, ele se afastou de todas as filosofias e religiões e foi descobrir essa forma de se iluminar. Então, ele descobriu como purificar a sua mente. E é importante que a gente entenda o que o Buda quer dizer quando ele fala mente. A mente, para o Buda, não é apenas o intelecto. Existem muitas formas, muitos modelos deixa eu ajeitar aqui, e metodologias de como a gente entender nós mesmos, nosso corpo. Vocês, de fato, devem conhecer vários, né? Nós temos, então, divisões de corpo, mente e alma. Essa é uma divisão bem clássica. O Sankhya divide entre, que é uma filosofia da Índia, entre Purusha e Prakriti. Eu falei um pouco sobre isso quando eu falei sobre respiração para os meus alunos nas últimas aulas teóricas. Nós vamos ter divisões, por exemplo, como divisões do espiritismo, de espírito, perispírito, invólucro, perispiritual. Existem muitas e muitas divisões e modos de entender isso aqui, né? Mas isso aqui é isso aqui, né? Então, esses modelos são modelos. É importante que nós entendamos, então, qual que é o modelo do Buda, como o Buda ele entende isso aqui. Ele vai separar isso aqui, o corpo, né? E isso que você chama de você, em duas metades. Tudo que é material, o Buda vai chamar de rupa, matéria. Tudo que não é material, tadã, essa é a sua mente. Então, tudo que é material é uma parte, tudo que não é material, tanto o intelecto quanto os sentimentos, as emoções, tudo que não é material é mente, para o Buda. Então, isso torna o ensinamento um pouquinho mais quentinho. Às vezes a gente começa a ler sobre Buda e fala, mente, 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 acalmar a mente, desenvolvimento da mente, e parece uma coisa muito feia, só intelectual, não tem a ver com os sentimentos. E não, mente para o Buda é tudo que não é material. Né? Tudo que tem em você que não é matéria, que vai além da matéria, que transcende a matéria, isso é a sua mente. E o que o Buda vai descobrir é bhavana. É assim que ele chamava meditação. Meditação é uma palavra recente, né? Naquela época ele chamava isso de bhavana. E bhavana tem outros significados no yoga e no sânscrito, mas no Pali ele significa desenvolvimento mental. É uma técnica de desenvolvimento mental. Isso é um bhavana. Então, meditação é isso. É uma técnica, estou definindo. Meditação é uma técnica de desenvolvimento de tudo aquilo que transcende a matéria, com o objetivo de fazer você sair do sofrimento e experimentar a verdadeira felicidade. Esse é o objetivo da meditação. Isso é meditação de verdade, né? E esse é o objetivo da meditação. Sair do sofrimento e ser feliz, de verdade. Então eu vou falar para vocês aqui sobre como o Buda fez isso, né? Que é essa técnica aí, que a gente faz e aprende nos cursos 10 dias de meditação Vipassana. Eu não vou ensinar a técnica para vocês porque não posso, né, para início de conversa, né? E esse também não é o ambiente para isso. Vipassana só pode ser aprendido em um curso de 10 dias. Né? Ele é necessário, o curso é necessário nesse momento, ele é necessário para que nós possamos conseguir fazer técnica. Vai ficar mais claro para vocês à medida que eu falar. Muito bem. O Buda então se ilumina e ele dá um discurso para os seus primeiros alunos que ele encontra pelo caminho. Ele dá um discurso sobre as 4 nobres verdades e sobre o nobre caminho óctuplo. Nas nobres verdades, ele fala sobre o sofrimento.
ele existe, ele está aí, está incomodando a gente, está fazendo a gente não ser feliz de verdade, e existe um caminho para se sair desse sofrimento. Esse caminho é o nobre caminho óctuplo que eu estou ensinando para vocês. Um caminho em 8 partes. Nobre, porque todos aqueles que percorrerem esse caminho vão se tornar pessoas nobres, vão se tornar pessoas melhores, libertas de seus sofrimentos, pessoas iluminadas. Então são 8 coisinhas, 8 itens que nós podemos dividir em três grandes grupos. Nós podemos dividir o nobre caminho óctuplo em Sila, primeira divisão, mais aqui embaixo, Sila, que significa moralidade. Uma segunda divisão é Samadhi, que nós podemos definir como concentração da mente. E uma terceira divisão chamada Panya, que nós podemos chamar de purificação da mente. Todo o ensinamento do Buda é isso. São essas 3 partes: moralidade, concentração da mente, purificação da mente. Ele nunca falou uma palavra a mais sobre qualquer outro tema. Todos os seus ensinamentos estavam focados nisso: moralidade, concentração da mente e purificação da mente. Então, eu já ensinei isso, já fiz essa fala de diferentes formas para as pessoas. Hoje eu queria tentar falar ao contrário, né? Fazer algo diferente. Eu sempre explico do começo, que é a base Sila, vou para Samadhi e depois vou para Panya. Eu quero então hoje falar ao contrário para vocês, porque o que nos é mais prático no nosso dia a dia é essa primeira parte, que é a parte de Sila. Então, deixa eu me explicar lá, começando do final. Começando do final de Samadhi. Bom, a mente, então, é tudo isso que não é material para o Buda, certo? Todos os seus sentimentos, emoções e o intelecto, isso é a mente para o Buda. E o Buda, ele vai dividir a mente em 4 partes. Vai fazer 4 divisões para dizer como que a mente funciona. Ele vai dividir a mente em cognição, percepção, sensação e reação. Só para dizer que eu sei as palavrinhas em Pali, né? Ele vai chamar isso de Sanya, né? Antes disso, Vijnana, consciência, cognição, Sanya, percepção, Vedana, sensação e Sankhara, que é a reação. Todo o processo mental, todo o processo disso que é você além da matéria, é isso. São essas 4 partes funcionando em loop, uma depois da outra. Então eu vou exemplificar como que a mente funciona. Digamos aqui que um de vocês escreve um comentário aqui que é no sentido de me ofender. Vocês não vão fazer isso porque vocês são muito legais, são todos amigos, né? Mas digamos que vocês colocam aqui Rodrigo Bobo, né? Rodrigo Bobo. Eu tenho essa primeira parte que é a cognição. A cognição me diz que coisas acontecem, coisas existem. Uma cognição dos meus olhos. Eu li Rodrigo Bobo. Alguém me falou, vai que você me manda um áudio aqui, Rodrigo Bobo. E a informação entrou pelos meus ouvidos, pela porta sensorial dos meus ouvidos, pela porta sensorial dos meus olhos, por qualquer porta sensorial entrou uma informação. E essa primeira parte da mente vai reconhecer isso. Cognição. Houve uma entrada pela porta perceptiva. A segunda parte da mente vai julgar essa percepção. Rodrigo Bobo. Rodrigo Bobo é uma coisa ruim. Estão falando mal de você, Rodrigo. É uma coisa ruim. E vai ter uma última parte, a 4ª parte, que vai reagir a isso. Me chamaram de Rodrigo Bobo. Eu estou muito brabo com isso. Estou muito zangado. Me chamaram de Rodrigo Bobo. É assim que a mente funciona. Mas perceba, eu pulei propositalmente uma parte. Houve a cognição, me chamaram de Rodrigo Bobo. Houve a percepção, bobo é uma coisa ruim.
E antes que eu pudesse reagir e ficar muito brabo, que me chamaram de Rodrigo Bobo, houve uma sensação no corpo. Esse aqui é o grande segredo do funcionamento mental. A sensação no corpo, Vedana. Vedana é a grande descoberta do Buda. A sensação no corpo. Então, na verdade, eu reagi não ao que vocês disseram, né, nesse meu exemplo, ou ao que eu percebi desse conteúdo que entrou pela minha porta sensorial. Eu reagi a mim mesmo. Eu reagi às sensações do meu corpo. Todas as relações que nós temos são relações nossas com nós mesmos, porque nós estamos reagindo sempre às sensações do nosso corpo. Acontece alguma coisa no mundo, nós, pelo funcionamento mental, temos sensações no nosso corpo e reagimos a elas. Essa sensação é prazerosa, eu gosto, eu quero mais essa sensação. Essa sensação não é prazerosa, eu tenho aversão a ela, eu não quero mais essa sensação. E é assim que nossa mente se comporta o tempo todo, sempre reagindo, gosto, não gosto, bom e ruim, sempre jogando, de lá para cá. E assim nós nunca estamos no meio. Né? O ensinamento do Buda, você já deve ter ouvido falar, é o caminho do meio. E o caminho do meio na prática, de verdade, não é uma crença, uma filosofia. É essa ciência da mente, de entender que entre a reação positiva e negativa às sensações, existe uma outra opção. A opção da mera observação, da não reação, da equanimidade. Quando algo acontece, uma sensação no meu corpo surge, eu tenho a opção, no nível da sensação, de não reagir, de apenas observar. E quando eu não reajo, eu ganho a escolha. Eu ganho a escolha de agir. Eu não tinha escolha de agir antes. Eu só reagia. As pessoas vão lá e falam mal de mim, surge uma sensação desagradável no meu corpo e eu reajo a isso. Alguém vai lá e me elogia muito, enche minha bola. Surgem sensações agradáveis no meu corpo e eu reajo a isso. Eu quero mais, mesmo que essa sensação venha de algo não saudável para mim. Mesmo que eu saiba que isso não é infinito, que não é permanente. Essa sensação vai passar. Mesmo assim eu reajo, quero que ela seja para sempre. E assim minha mente está sempre desequilibrada. Vai de lá para cá, de lá para cá. E é assim que eu sofro. Eu sofro porque as sensações desagradáveis são desagradáveis e porque as sensações prazerosas não são permanentes. Elas são impermanentes e elas vão passar. Elas podem me desequilibrar e mesmo que elas não me desequilibrem, elas vão passar. E daí eu vou ficar muito triste, eu vou reagir, vou ficar muito triste porque passou. Então, no nível da experiência, é assim que a mente funciona. Essas sensações estão acontecendo no teu corpo, dentro e fora dele, o tempo todo. O tempo todo. É o modo de funcionamento do corpo. É o modo de funcionamento da mente. Mas nós não temos condições, normalmente, de perceber isso. Não temos consciência de sentir essas sensações surgindo e desaparecendo a todo momento. Por isso, essa é a terceira etapa, esse é o grande segredo, o pulo do gato, é a terceira parte, a purificação da mente. E existem partes anteriores, né, a essa terceira parte. Então, como lidar com as sensações, nós devemos ser equânimes a elas. O sofrimento vem da reação. Quando nós não reagimos, nós somos livres, enfim livres, para agir e não sofrer. Tem um pequeno detalhezinho aqui nessa constatação da sensação que eu vou contar para vocês depois, que são as sensações acumuladas, né? Nós somos também um acúmulo de sensações, de tudo que a gente já viveu na nossa vida. Mas eu já chego nisso, tá bom? Vamos para a parte anterior.
Então eu não consigo sentir essas sensações no meu corpo surgindo e desaparecendo a todo momento. Então, isso é a purificação da mente. Há uma parte anterior, que é a parte da concentração da minha mente. A minha mente precisa estar concentrada para eu conseguir perceber essas sensações e ter força de não reagir a elas, porque eu reajo o tempo todo. Preciso ter força para conseguir mudar esse padrão habitual da mente e não reagir a elas. Por isso faz necessário a concentração da mente. Há muitas formas de nós concentrarmos nossa mente, há muitos objetos para nós concentrarmos a mente, e a concentração da mente, na verdade, ela pode ser usada para muitas coisas, né? Eu vou... Cadê? Vou só tomar um golinho d'água aqui, com licença. Aqui. Pronto. Por exemplo, um sniper, né? Um assassino que está lá mirando com com a sua arma para matar alguém. Tem alguém na mira e ele está esperando o momento certo para puxar o gatilho e matar alguém. Aquela pessoa precisa de uma alta concentração, uma grande e forte concentração para poder fazer essa ação, para poder matar essa pessoa. Mas essa concentração que ele tem, que ele desenvolveu para fazer essa ação, não é uma concentração que pode ajudá-lo a se iluminar. É uma concentração errada. Embora seja concentração, não é o que o Buda chama de concentração correta. É Sama Samadhi. Sama é correto, Samadhi é concentração. Em Pali, né? O Pali e o sânscrito são línguas muito parecidas, né? As palavras costumam ser idênticas, só mudando talvez um pouquinho a forma de falar ou de escrever. No yoga, o Samadhi faz parte do Ashtanga Yoga, né? E significa integração. Então, no sânscrito, para o Buda, em Pali, Samadhi é concentração. Sama Samadhi, concentração correta. A concentração correta é a única que vai nos fazer desenvolver essa capacidade de ter ir ao próximo passo, né? De chegar até Panya, a purificação da mente. Como fazemos então essa concentração correta? A concentração correta, ela tem que ter um objeto de concentração e uma base. A base da concentração correta é a moralidade, né? O item que está aqui abaixo dos 3 itens, que é Sila. Já vou chegar em Sila. A base é Sila. O objeto tem que ser um objeto universal. A concentração da mente, ela tem que ser universal. A mente é universal. Eu tenho mente, você tem mente. Todos têm mente. Independente de religiões e filosofias, a mente humana é a mente humana e funciona da mesma forma para todos. Então, o objeto, para nós termos a concentração correta, a concentração que vai purificar a mente, tem que ser um objeto universal. E o melhor objeto é a nossa respiração. Podemos concentrar a mente de muitas formas, com mantras, com cânticos, com visualizações, com cores, com o que for. Tudo isso vai nos dar benefícios, vai nos trazer concentração, mas não a concentração correta para nós nos iluminarmos. Não Sama Samadhi, porque a respiração ela é universal. E a respiração, além de ser universal, assim como a mente, assim como a iluminação, ela funciona de 2 formas, da forma consciente e da forma inconsciente também. Eu posso controlar a minha respiração, fazer com que ela atue no meu consciente, fazendo com que a superfície da minha mente se acalme, ou eu posso usar a minha respiração natural, que acontece de forma inconsciente, e assim acessar o meu inconsciente, uma parte da mente que eu não tenho acesso de outra forma. É por isso que a meditação que nós fazemos nas nossas aulas de yoga, aqueles que são meus alunos, é uma meditação com a respiração natural, porque a respiração que vai nos dar, é a meditação que vai nos dar, né, a concentração correta para nós nos iluminarmos. E eu, como professor, quero me iluminar e quero que meus alunos se iluminem. Então eu só ensino essa meditação, né?
Nas minhas aulas não há outro tipo de meditação com visualizações, com recitações, apenas anapana, apenas o observar da respiração natural. Às vezes um aluno eu percebo e fica pensando, será que ele não sabe outra meditação? Né? Tem tanta meditação e ele faz a mesma toda a aula? Sim, porque eu quero que vocês se iluminem, né? E essa respiração e essa meditação correta para nós conseguirmos a concentração correta, Sama Samadhi. E, então, a respiração natural é o nosso objeto de concentração. Já vimos, então, Panya, a terceira etapa, purificação da mente, que tem a ver com as sensações. Já vimos nessa live aqui Samadhi, Sama Samadhi, que é a concentração correta para nós acessarmos Panya, a purificação da mente. E agora a última partezinha, a base. E o mais importante para começar, né, porque a base sustenta tudo isso aqui, é Sila, moralidade. Apenas uma mente moral vai conseguir ter a calma, né, necessária, a falta de oscilações, a calma necessária para fazer Samadhi, Sama Samadhi. E apenas um Samadhi forte vai nos levar a Panya, a percepção das sensações corporais que surgem o tempo todo. Então, moralidade não é moralismo, não é faça isso porque Deus quer, faça isso porque esse texto quer, faça isso porque eu estou mandando. Não, faça isso, né? Siga esse código universal de moralidade, porque ele é o mais adequado para você conseguir se iluminar, para você conseguir controlar, purificar, na verdade, eu não gosto da palavra controlar, purificar a sua mente. Moralidade, então, eu me distraí um pouquinho lendo aqui o pessoal. Ok, eu não vou conseguir ler vocês e me concentrar aqui na minha fala. Eu vou fazer um segundo momento para ler o que vocês estão escrevendo. Ok? Então, moralidade tem que ser universal, né? A base da nossa mente tem que ser muito moral. Por isso que moralidade é uma coisa tão importante. E Buda tem um código de moralidade que nós deveríamos obedecer para ter uma mente mais pura. É um código universal. Então veja se vocês concordam com eles, com esses itens aqui de moralidade. O primeiro código de moralidade, o primeiro compromisso que nós devemos fazer é com o não matar, a não violência. Né? Vocês vão perceber que quem é do yoga, né, tem uma relação direta com os yamas e niyamas, essas silas, as 5 silas do Buda. Né? A primeira delas, não matar. Então, quando eu mato alguém, né, lá na minha mente, ou mato um inseto, matar. Quando eu mato, né, lá na minha mente, eu preciso, para fazer essa ação, gerar alguma impureza, raiva. Eu preciso gerar ódio, nem que seja num nível muito sutil. Né? Eu preciso criar essa impureza na minha mente. Eu vejo um inseto, uma barata, eu fico, ai, que nojo essa barata, eu vou lá e mato a barata. Por que você precisou gerar essa raiva dentro de você? Ela é muito sutil, muito pequenininha, mas ela está lá. E ela vai te atrapalhar a ter uma mente mais pura, né? E uma mente mais concentrada. Então, não matar. Não mate, que a sua mente já vai estar melhor. Esse é o primeiro o primeiro item do código de moralidade do Buda. Segundo item, eu anotei aqui para não esquecer nenhum, né? Segundo item, não roubar. Bom, acho que todos concordam que roubar não é uma coisa bacana, né? Também temos o paralelo do Asteya ali no Yoga, né? Dos Yamas e Niyamas. Ai, quase caí. Eu tô numa bola de pilates, eu não tô eu não tô numa cadeira. Eu sento na bola de pilates que é mais confortável. Quase caí aqui, né? E é a mesma coisa. Na nossa mente, quando eu roubo alguma coisa, eu preciso antes gerar dentro de mim cobiça. Né? Na minha mente eu gero uma impureza, né? Eu preciso gerar essa impureza para só depois então eu fazer a ação de roubar. Uma má conduta sexual seria o terceiro item de moralidade do Buda. Então, esse é um tema que dá uma fala sozinha, né?
mas todos podemos concordar também que nós podemos cometer abusos relacionados à sexualidade, estupro e abusos não apenas físicos, mas também mentais. Tudo isso, novamente, nós geramos dentro de nós o conteúdo mental e depois nós aplicamos, né? E um quarto item aqui, antes de eu dar uma pausa e dar uma outra explicação, é o não mentir. Novamente, quando eu não falo a verdade, né, eu preciso mudar a verdade, eu faço isso por algum motivo. Lá dentro de mim, eu gero esse engano, essa ignorância, e eu apenas transmito essa ignorância para o outro. Então eu digo, e o Buda diz, que essa moralidade, esse código de moralidade é universal, por isso, porque ele respeita o funcionamento da mente. Tudo começa na mente. Nós estamos acostumados a pensar que as ações físicas e a fala são muito importantes, mas as ações físicas e mentais, e físicas e verbais são muito importantes, mas que as ações mentais são menos importantes. E ao contrário, para o Buda e para a iluminação é o contrário. Tudo começa na mente e a ação mental ela é a mais importante de todas. É apenas uma ação mental impura que vai se transformar em uma fala impura, que vai transformar-se em uma ação física impura. Então, quando eu já vou me privando de fazer essas ações, que começam lá com a mente impura, eu já começo esse processo de purificar minha mente, deixar minha mente melhor, né, para as próximas etapas, Samadhi e Panya. E um último item que o Buda coloca aqui, eu já falei de 4 deles, um quinto item que ele coloca de código de moralidade é um bem peculiar do ensinamento do Buda, que é o não uso de intoxicantes. Então, intoxicantes não apenas drogas, né, ilícitas, mas ele entende como intoxicantes também o próprio álcool. Essa não é uma medida popular, mas ela faz sentido se nós pensarmos no que acontece conosco quando nós estamos sob o efeito de intoxicantes e do álcool mesmo. Eu vou explicar isso com uma historinha, né? Tem uma historinha clássica que explica isso. A historinha é assim: um monge, ele está fugindo lá do Tibete, passa pelas montanhas e vai se refugiar então em uma casa que ele encontra. Nessa casa há uma mulher e ele pede ajuda, por favor, me refugie essa noite aqui, né? E a mulher olha para ele e acha aquele monge muito bonito, muito atraente. E ela começa a ter sonhos com o monge, devaneios com o monge, fala, quero ficar com esse monge. E ela propõe para esse monge, então, olha, eu gostaria de ficar com você, você é tão bonito, está fugindo já aqui, fica comigo essa noite. E o monge fala, olha, isso não é adequado para mim, porque eu sou um monge, eu tenho esses preceitos, um deles é uma conduta sexual, e essa conduta sexual não é adequada para um monge tem que ser um celibatário. Então eu não posso quebrar essa conduta aqui, né? Essa é a minha sila, esse é meu código de moralidade. E ela fala, tá bom então. Então, vamos então lá fazer uma refeição para você, vou te hospedar aqui. Vamos então matar aquele cabrito ali do meu vizinho aqui e nós vamos fazer uma refeição aqui, vamos comer esse cabrito aqui. Mas, então, veja, olha, tem esse preceito que eu tenho aqui de não matar, né? Eu não posso ir lá e matar esse animal, né? Matar é uma coisa errada, vai gerar dentro de mim raiva, eu não posso fazer isso. Ah, não, então deixa que eu mato, eu vou lá e vou pegar, só faz assim, ó, você vai lá e pega o cabrito, não vamos contar para ele, traz o cabrito para cá que eu mato. Não, veja, isso é roubar, né? Eu não posso, também é um outro preceito meu, veja aqui, né? Eu vou lá roubar o cabrito, roubar é errado, né? É contra a minha sila. Não, não precisa, não, disso, depois a gente conta para ele uma história, a gente fala que alguém veio aqui e pegou o cabrito, não foi a gente. Não, calma aí, isso aí é mentir. Eu não posso mentir também. Veja, são os meus preceitos. E contou para a pessoa, né, como funciona a mente, que começa lá na mente e depois tem as ações. Eu não posso fazer nada disso. Isso é quebrar a minha sila, a minha moralidade. E se eu quebrar a minha sila,
Se eu quebrar o meu código de moralidade, eu não vou conseguir purificar minha mente. Eu vou ter uma mente impura e vou sofrer cada vez mais. Então a moça fala: tudo bem, não faça nada disso, só vamos então relaxar aqui e toma esse gole de álcool comigo. Álcool? Mas eu não posso. Mas por quê? Você não vai mentir, não vai roubar, não vai matar. É só um golinho, que mal tem um golinho? E o monge pensa: tudo bem, é só um golinho. Eu vou então tomar só um golinho. E ele toma. Um golinho veio dois golinhos. Dos golinhos veio uma taça, duas taças, três taças, uma garrafa, duas garrafas. E antes que a noite tivesse acabado, embriagado, o monge fez tudo o que a mulher queria e quebrou todos os seus preceitos. Então é por isso que o Buda coloca o não uso de intoxicantes como um dos seus preceitos de moralidade, que ele vai nos garantir que nós vamos cumprir todos os outros preceitos. Então, falei bastante aqui, deixa eu dar uma recapitulada, agora que eu já expliquei todas as partes desses três itens. Nós temos então a base do caminho, moralidade, sila. Apenas com uma mente pura, nós vamos conseguir ir para o próximo estágio, que é samadhi, que é concentração da mente. Uma mente pura, um pouco oscilante ou quase não oscilante, através das impurezas da mente, vai conseguir se concentrar corretamente no objeto da respiração. E trabalhando com a respiração de uma forma específica e adequada, que é ensinada nos cursos 10 dias, nós vamos começar a sentir as sensações. Vamos começar a sentir as sensações lá da terceira etapa, que é panya. E sentindo as sensações, nós vamos começar a trabalhar com elas. Não reagir a elas, sair do sofrimento, porque nós não vamos reagir, vamos conseguir agir. Esse é o caminho óctuplo em suas três divisões, sila, samadhi e panya. Esse é o modo que nós nos iluminamos. É a ciência da mente que o Buda descobriu. Nada tem a ver com crenças, nada tem a ver com filosofias, nada tem a ver com religião. É uma ciência da mente. E eu reforço o que eu falei no começo dessa live, por isso que me incomoda a palavra budismo, porque ela transforma todo esse ensinamento universal em uma crença, em uma filosofia, apenas para aqueles que aceitam isso, essa crença, essa filosofia, apenas para aqueles que simpatizam com isso. E alguém que tem outras ideias, outras religiões, outras filosofias, ou nenhuma religião, ou nenhuma filosofia, não vai poder colher os benefícios dessa prática, dessa ciência de funcionamento da mente. É assim que funciona o caminho para a iluminação, que o Buda descobriu, essa ciência que ele descobriu. E eu falei para vocês agora há pouco que eu ia voltar e falar sobre aquele estoque, né, de impurezas da mente. Então eu vou voltar nesse momento para vocês entenderem certinho de como no estado atual nós vamos até o estágio da iluminação. Nesse momento, aqui, eu sou a minha mente, né? Eu sou matéria e mente. A matéria, que vocês veem, e a mente, tudo que não é matéria. E essa matéria é um agregado, um compilado de todos esses condicionamentos mentais, todas essas reações mentais que eu tive ao longo de toda a minha vida. E se nós acreditarmos nisso, podemos pensar que é esse acúmulo de tantas e tantas e tantas vidas. Sou eu aqui agora. No momento presente, eu sento e medito e faço vipassana. Eu vejo as coisas como elas realmente são. Isso é o significado da palavra vipassana. Ver as coisas como elas são. Eu vejo as sensações, observo as sensações do meu corpo, observo a minha respiração, como elas são. Não como eu gostaria que elas fossem, como elas poderiam ser, como eu acredito que elas sejam, mas como são. A verdade como ela é no momento presente. Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Está muito correto isso. Então, no momento presente, eu estou aqui, eu observo minha respiração, eu estou em moralidade, eu observo minha respiração natural e consigo ir lá para a panya, sentir as sensações do meu corpo.
E aqui eu não reajo no momento presente às sensações do momento presente. As sensações do momento presente não são reagidas, não há reação, e elas então desaparecem. A sensação surge e desaparece porque eu não reagi. Ela assim não se multiplica. Surge a sensação de calor, de raiva, eu observo, é só raiva, tudo bem, não vou reagir. A raiva está aqui, reaja, reaja, Rodrigo. Eu não reajo e a raiva vai embora. E daí surge uma outra sensação que não é do momento presente, que é do meu acúmulo passado, de reações passadas. E eu tenho uma segunda chance de não reagir a essas sensações, a esses condicionamentos passados. Assim, no momento presente, se eu mantiver a minha mente pura e observar as sensações do meu corpo, as reações passadas vão surgindo e desaparecendo, porque eu não estou reagindo a elas, eu estou apenas observando. Elas não se multiplicam e, uma atrás da outra, elas vão surgindo e desaparecendo e eu vou me livrando delas. E assim eu vou saindo do meu sofrimento, porque eu sofro pela reação a essas sensações que estão aqui em mim, esses condicionamentos do momento presente e do passado. Então, para exemplificar isso, é muito comum, eu já ajudei a organizar muitos cursos de Vipassana, é muito comum então a pessoa meditar e nesse momento de voltar às sensações, ela sente de novo, vamos usar aqui, medo que ela sente das aranhas. Ela tem aracnofobia. Ela, quando vê uma aranha, ela paralisa e sente um medo terrível. Naquele momento presente, ninguém está falando de aranha para ela. Ela não está pensando em aranha. Ela está só observando a respiração e as sensações. A sensação da aracnofobia surge. É um condicionamento que está lá nela há muito tempo. Surge na mente. Vem aquela sensação, aquela vontade de reagir com medo. Ela só aceita e observa. Ok, é só uma sensação. A sensação do medo, eu só vou observar. Ela vai enfraquecendo, enfraquecendo e desaparece. E vem outra sensação de uma outra coisa do estoque. Quando acaba a meditação, ninguém falou para essa pessoa sobre a aranha, ninguém falou, haja assim, haja daquele jeito, acredite nisso, acredite aquilo. Mas o condicionamento não está mais lá. Então a pessoa não tem mais aquele medo de aranha. Ela se curou da sua aracnofobia. Então a pessoa terminou a meditação, vai lá, vai andar, surge a aranha e ela não tem aquele medo. O que aconteceu? Aconteceu que aí é um conteúdo mental, um sofrimento que você se livrou. Você não precisou trabalhar a aracnofobia nem nada assim. Você só precisou fazer a sua mente funcionar do jeito que ela foi feita para funcionar. Ou seja, não reagir às sensações. Não reagir aos condicionamentos mentais. Se manter em equilíbrio. E assim eu já vi, pessoalmente eu já me livrei de muitas coisas, né? De muitos sofrimentos, e já vi muitas pessoas se livrarem de muitos também. Então, é uma experiência muito empírica para mim. E como meditador Vipassana, eu busco manter a minha prática de meditação de 2 horas por dia, além da minha moralidade, da minha sila, né? Então, fazendo assim, né, bem certinho, ao longo de vários anos, tem dado certo, né? Essa coisa tem dado certo. Eu não acredito nisso porque alguém me disse, ou porque eu li num livro, ou porque eu fui no curso e alguém falou, ah, é assim. Eu acredito pela minha experiência pessoal. A minha experiência pessoal, até o momento presente, bate certinho com o que o Buda explicou, que é transmitido nos cursos de Vipassana. Por isso, eu acredito. Eu acredito na experiência, né? Na minha experiência e na experiência de tantas pessoas que relatam o mesmo. Se algum dia isso só não funcionar mais, não acontecer, eu abandono, eu não tenho nenhum apego, né, com essa prática, com esse ensinamento. Né? 2 horas do meu dia é muita coisa. Né? Poderia fazer tanta coisa se não ficasse meditando. Né? Então eu faço porque funciona. Se não funcionasse, eu não fazia. E não ia ficar falando sobre isso para as pessoas se não funcionasse para mim. Se eu só acreditasse, eu acho que é assim. O que eu acho é o meu achismo. Né?
eu transmito a minha experiência, que é só a minha experiência. E quando for sua, se você quiser, né, um dia fazer esse curso, aprender essa técnica de meditação, daí você vai poder dizer por você: ah, não, então é isso mesmo. Ou não é, o Rodrigo tá maluco. Eu sugiro que cada um tenha a sua própria experiência. A minha experiência é essa. Eu tenho que dizer que o meu primeiro curso de Vipassana, primeiro curso de 10 dias, foi a experiência mais importante da minha vida, né? Foi um divisor de águas. Foi lá em 2012, julho, agosto de 2012. Desde então fiz muitos, medito o máximo que eu posso sempre, e a vida se transformou por completo, né? Estou longe de ser uma pessoa perfeita, mas com certeza sou uma pessoa mais feliz, verdadeiramente mais feliz a cada dia, né? E de passinho em passinho vamos chegar lá, todos certamente, né? A felicidade suprema, que é a paz, né? A paz que ela é infinita. A verdadeira felicidade é a paz, paz mental. E agora você entende o que eu quero dizer com mente, né? Então faz mais sentido essa fala. Felicidade é verdadeira, é paz mental. Todo o resto é marketing para tentar te vender alguma coisa. E caso alguém não saiba, né, já que eu falei vender alguma coisa, os cursos de Vipassana são todos gratuitos. Né? Ninguém paga nada, né, pelo curso. O ensinamento é inteiramente gratuito, sempre foi, sempre vai ser, porque Vipassana está longe de ser, né, algo marketável, né, algo com o intuito de, sabe, é, vender um produto, algo assim, né? O interesse é só ajudar as pessoas. Então, fique tranquilo com relação à parte financeira. O que você precisa é só querer fazer o curso. Quero aprender essa coisa que o Rodrigo explicou, nessas etapas de processo mental, essa coisa que diz que deixa a gente mais feliz aí, e feliz de verdade. Então, se surgiu a vontade, né, você pode pensar sobre fazer esses cursos de Vipassana. Estou sempre avisando sobre os cursos, comentando com as pessoas e recomendando do fundo do coração, porque é o que eu faço, né? Então, acho que é isso. Eu falei bastante, espero ter conseguido ser claro. Eu não sei, como eu falo, como isso é uma coisa muito do meu dia a dia, né? Como é uma coisa muito é, é, né, que, como que eu vou explicar isso? É uma coisa assim tão, entre aspas, básica para mim, as terminologias e as explicações, assim, né? Uma coisa que eu tô tão acostumado, tão familiarizado. Eu não sei se eu consegui ser claro em relação a tudo isso. Espero que sim, né? Tentei ser o mais didático possível e ter uma explicação também completa. Não ficar aqui fazendo vocês perderem o tempo de vocês, né? Pra ficar enrolando vocês. Então, é isso. Agradeço a todos pela presença. Houveram perguntinhas aqui. Eu tenho, acho que pelo meu relógio estou controlando, tem acho que uns 4 minutos antes da live se encerrar, né? Eu tava com um certo medinho, assim, de postar esse vídeo ou não. Eu fico com, com vergonha, assim, né? De me expor, assim, né? Eu nunca fiz isso antes, nunca fiz uma live, então eu tava com, com esse, esse medinho, assim. Mas acho que pelo conteúdo, sim, pelo jeito que foi a conversa e tudo mais, vou postar sim. Então vai ficar disponível aí no meu story por um dia, né? E posso fazer mais, sim. Posso fazer mais lives, talvez toda sexta, falar sobre algum tema, alguma coisa, né? Contar histórias do Buda e contar tipo, mais sobre a relação de Vipassana com o yoga, a que eu faço, né? Porque todo o meu objetivo com o yoga é isso, é fazer um yoga condizente com o Vipassana. Tem muitas técnicas, muitas formas de entender o yoga e eu quero fazer o meu yoga, né? O meu yoga, né? De uma forma condizente com o Vipassana, com o caminho da iluminação, de modo que ele apenas contribua. Obrigado a todos pelos elogios ali. Bemar Das, meu amado, você foi meu primeiro professor de yoga e sabe que eu amo você imensamente. Não estaria no caminho se não fosse por você. Você fez perguntas importantes aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar e ver. E nós temos certamente visões diferentes, né, sobre yoga e iluminação, mas a gente sempre se respeitou muito, né, e sempre teve uma troca muito boa. Eu não vou te responder
aqui, porque eu tô vendo que ele tá me avisando que tem mais 17 minutos apenas. Segundos, perdão. 17 segundos apenas. Então, eu vou gravar uns stories respondendo perguntas que surgiram aqui. Tá bom? Fiquem ligados. Farei mais lives, então, gostei?